Se você quer evoluir de apenas frequentar a igreja para se tornar um adorador de fato, você precisa entender o segredo por trás do vaso de alabastro e do unguento de nardo puro. Eu passei 3 dias meditando nessa passagem e eu vou te mostrar exatamente o que Deus ministrou ao meu coração. Só um aviso para vocês, esses 3 e-books meus estão num valor promocional. Você pode me chamar aqui no WhatsApp, tá bom? Convido você a pegar papel e caneta para que você possa anotar nesse estudo bíblico aquilo que Deus vai tratar contigo. Antes de falarmos sobre o que Deus ministrou ao meu coração, veja comigo o que era o vaso de alabastro. O vaso de alabastro era uma variedade de carbonato de cálcio produzida por depósitos naturais e hidratados. Ele era geralmente usado para fazer esculturas de estátua, também ele era usado na fabricação de vasos, frascos, caixas, garrafas e, de acordo com o texto lá de Esther, capítulo 1, também ele era utilizado para produzir alguns tipos de colunas. Embora existissem vasos de alabastros fabricados na região da Palestina, os produzidos no Egito eram os mais valiosos. Na época de Jesus, esses vasos tinham uma cor translúcida e eram feitos para guardar o nardo puro, um óleo perfumado de altíssimo valor. Esse óleo era extraído de algumas plantas que ficavam lá no alto dos montes do Himalaia. O vaso ele possuía um fechamento hermético para preservar a fragrância e não tinha uma tampa comum. Para usar o perfume era necessário quebrar o gargalo. Essa introdução é precisa para que você possa entender as revelações que vai vir à frente. Quando aquela mulher ela se aproximou de Jesus, ela não fez uma oferta parcial. Ela destruiu o recipiente para derramar tudo. A partir desse momento, nós vamos ver lições poderosas que vieram como resultado desses 3 dias meditando nessa passagem sobre o vaso de alabastro e o unguento precioso. Em Marcos capítulo 14, versículo de número 3 diz: Quando Jesus estava em Betânia, fazia uma refeição na casa de Simão, o leproso, veio uma mulher trazendo um frasco feito de alabastro, com perfume muito valioso de nardo puro, e quebrando o frasco, derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Observe que dentro desse texto nós vamos ver algumas lições importantíssimas que veio desses 3 dias de reflexão. A primeira é que o valor não está no frasco, mas está no que o frasco carrega. Assim como o vaso de alabastro, ainda que ele fosse um móvel, um utensílio que ficasse nas casas dos nobres, perto do valor do que ele carregava dentro, o vaso não valia nada. Nós também somos assim. Não se trata da nossa estética, da nossa aparência, do nosso status social. Se trata se carregamos a presença de Deus em nós. Paulo vai dizer em 2 Coríntios capítulo 2, versículo 15, que nós somos o bom perfume de Deus. Ou seja, há dentro de nós uma essência, e essa essência não fala sobre nós, mas fala sobre Cristo. Quando nós vamos olhar então para mais uma lição que esse texto nos ensina, é que além do que é valioso está do lado de dentro, isso mostra que o que está do lado de fora precisa ser quebrado. Falamos de quebrantamento. Só foi percebido o cheiro do unguento, o cheiro do nardo puro, depois que o vaso se quebrou. Enquanto o vaso estava inteiro, ainda que carregasse algo precioso, ele não demonstrava, ele não influenciava, ele não contagiava o ambiente. No ato de que ela quebrou o frasco, a Bíblia diz que toda aquela sala, todo aquele ambiente foi tomado por aquele perfume. O que nós vamos aprender aqui? Nós precisamos entender que os tempos de provações que passamos é a vida nos quebrando, é a vida às vezes nos triturando, nos amassando, para que possamos exalar o bom perfume de Cristo. Quando nós passamos por um momento de dificuldade, quando as portas se fecham, quando a provação vem sobre a nossa vida, ali nós podemos produzir murmuração ou adoração. A boca fala do que o coração está cheio. Quando você está vivenciando um momento difícil, qual é a produção dos seus lábios? Qual é a produção da sua vida? Deus ele não está procurando pessoas perfeitas.
Deus está procurando pessoas que sejam quebrantadas. A Bíblia diz que um coração quebrantado e contrito, Deus não desprezará. Quando nós nos quebrantamos diante da presença de Deus, nós entendemos que nunca foi sobre nós, mas sim sobre Ele. Nós nos sujeitamos a estar debaixo das potentes mãos de Deus. E aqui nós temos que entender que, olha que linda essa frase, talvez você possa declarar ela comigo aqui nos comentários. O quebrantamento é o ponto de virada definitiva na nossa vida espiritual. É uma entrega sem reservas e sem plano de recuo. Uma vez que ela quebrou aquele vaso, não tinha mais como voltar atrás. Uma vez que ela quebrou aquele vaso, ela estava fazendo o mesmo que o profeta Eliseu fez quando ele queimou os carros de bois, quando o profeta Elias lançou a capa dele sobre ele. Quando nós entendemos isso, nós vamos também compreender a palavra de Jesus, que aquele que colocou a mão no arado não é digno de olhar para trás. Essa mulher, ela nos ensina que é mais sobre, muito mais além do que nós frequentarmos um momento de culto. Nós entendemos que tudo que nós fazemos é um culto a Deus. Estou defendendo aqui com isso o movimento Desengrejados? Não. Eu estou defendendo aqui que nós adoramos quando nós nos reunimos como igreja, que pode ser em um prédio alugado, pode ser num prédio próprio, pode ser numa escola, como acontecia em Atos dos Apóstolos, pode ser na casa de alguém, mas também nós adoramos a Deus quando estamos sozinhos, na nossa casa, no nosso ambiente de trabalho. A nossa adoração não está presa a um prédio, a uma estrutura. A nossa adoração é por todo o caminho em que nós estamos passando. Nós temos que estar glorificando e engrandecendo ao nome do Senhor. A terceira lição é que não irão entender o valor da nossa entrega. Mas o importante é cumprirmos a nossa missão. Sim, os próprios discípulos que estavam em torno de Jesus não entenderam o valor da entrega daquela mulher. Eles questionaram. O próprio Judas, que vendeu Jesus por um preço muito mais ilusório do que o do nardo puro, que o nardo puro ali, ele custava 1 ano do trabalho de alguém. E Judas vai vender Jesus por 30 moedas de prata, que era o preço de um escravo naquela época. Então as pessoas não vão entender o peso, a intensidade da nossa entrega. Vão questionar isso, mas não importa que eles questionem. O importante é que nós venhamos cumprir a nossa missão. Observe isso, nós precisamos cumprir a missão a qual Deus colocou no nosso coração. Essa mulher, ela entra em um ambiente e quebra aquele vaso. Ali ela está nos ensinando que é sobre muito mais do que frequentarmos igreja, do que frequentarmos ambientes, é alterarmos a sociedade. O cheiro esparramou por todo aquele ambiente. Enquanto o vaso estava inteiro, intacto, não havia perfume, mas quando o vaso se quebrantou, o perfume exalou. Curta, comente e compartilhe esse estudo bíblico para 3 pessoas. Aqui eu vou deixar para você mais um estudo. Como vencer a sua carne, como destruir a sua carne. São 7 hábitos que fortalecem o espírito e destroem a nossa carne.